Graça e paz, aqui é Débora Viana. Estamos fazendo a leitura do livro Ainda Melhor que o Éden, de Nancy Guthrie, da editora Fiel. Hoje nós faremos a leitura do subtema 3 do capítulo 1, Contentamento no Deserto. A verdadeira restauração começou séculos depois com o som de uma voz solitária, a voz do mensageiro João Batista. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mateus capítulo 3, versículo 3. Assim como o Espírito pairou, o Verbo se manifestou, e o escuro vazio se encheu de luz e vida na criação. Assim também, na aurora da nova criação, o mesmo Espírito pairou sobre o escuro vazio do ventre de uma virgem. Foi dito a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35. Novamente o Verbo se manifestou, mas dessa vez, em vez de se manifestar em poder criativo, manifestou-se em forma humana, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Deus inundou o mundo com sua bondade ao entrar nele na pessoa de Jesus Cristo. Jesus, o segundo Adão, o verdadeiro Israel, deixou a terra celestial de leite e mel e entrou no deserto deste mundo com todos os seus espinhos e ervas daninhas. Devemos enxergar isso bem no início de seu ministério. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4, versículo 1. Assim como Satanás entrou no jardim para tentar Adão e Eva, também o diabo entrou no deserto para tentar Jesus. Assim como Satanás distorceu a palavra de Deus, atiçando as chamadas do descontentamento com a provisão divina do alimento e sugerindo que Adão e Eva poderiam alcançar e tomar para si mesma a glória que Deus havia prometido, em vez de confiarem que a receberiam de Deus, também Satanás distorceu a palavra de Deus para seus próprios propósitos malignos, sugerindo que Jesus usasse seu poder para alimentar a si mesmo, em vez de confiar na provisão divina do alimento. Ele tentou Jesus a agarrar a glória ao saciar a si mesmo, em vez de esperar pela glória que lhe estava preparada ao se submeter à cruz. Porém, em vez de cair nas garras do que disse o tentador, Jesus replicou citando as palavras que Deus havia falado por Moisés ao seu povo no deserto. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Mateus nos diz que após Jesus passar nos testes da tentação no deserto, eis que vieram anjos e os serviram. Mateus capítulo 4, versículo 11. Quão diferente da experiência do primeiro Adão. Os anjos puseram-se contra o primeiro Adão como adversários, impedindo seu retorno do deserto para o jardim. E quão diferente do resultado trazido pelo primeiro Adão. Por causa do fracasso do primeiro Adão em obedecer no jardim, toda a humanidade foi lançada no deserto. Mas por causa da disposição do segundo Adão de obedecer no deserto, abriu-se para nós o caminho para um jardim ainda melhor que o Éden. Jesus começou a garantir essa realidade àqueles que punham sua fé nele, ainda enquanto estava pendurado na cruz. Ao dizer ao ladrão pendurado ao seu lado: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Ali na cruz, Jesus entrou numa suprema terra desolada da morte, a suprema Tohu Rabohu, em nosso lugar, para que pudéssemos entrar na vida abundante que Deus prometeu. Percebemos a vida no novo jardim, invadindo o deserto do mundo imediatamente após a ressurreição de Jesus. João nos diz: no lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha ainda sido posto. João capítulo 19, versículo 41.
E continua: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. João capítulo 20, de 11 a 12. Parece que esse túmulo vazio se tornara a porta de entrada para o novo jardim. 2 anjos estavam lá para dar as boas-vindas àqueles que se identificassem com Jesus em sua morte e ressurreição. Lemos que Maria voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro. João capítulo 20, versículos 14 ao 15. Supondo ser ele o jardineiro, e é claro, ele é o jardineiro. Aquele era o alvorecer da nova criação. O jardineiro estava de pé ao romper da aurora, fazendo o trabalho que o primeiro Adão falhara em executar: estender as fronteiras do paraíso pelo deserto deste mundo. Agora mesmo, a nova criação estava invadindo o deserto de nossas vidas neste mundo. E é o que acontece quando nos identificamos com Jesus, quando nos unimos a Jesus em sua morte e ressurreição. Essa é a intenção de Paulo ao dizer: se alguém está em Cristo, é nova criatura. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ela invade nossa vida e nos transforma de pessoas espiritualmente mortais em pessoas espiritualmente vivas. Pessoas começam a experimentar em parte agora e em plenitude na eternidade a vida infindável, abundante e cheia de satisfação que Adão e Eva teriam experimentado se houvesse passado no teste probatório da árvore do Éden. Mas, enquanto digo isso, talvez você esteja pensando: sim, isso parece bom, mas minha vida ainda está marcada de muitas maneiras pelo deserto. O desapontamento, o descontentamento, o vazio. Eu entendo isso. A minha também está. Essa realidade nos faz questionar se de fato é possível viver no deserto deste mundo com alguma real percepção da nova criação invadindo o nosso aqui e agora. A experiência do apóstolo Paulo, tanto dos espinhos do deserto como do contentamento do jardim vindouro, nos indica que sim. O modo de Paulo expressar a dor dessa vida era: foi-me posto um espinho na carne. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. O que era esse espinho? Não sabemos. O que sabemos é que era muito mais do que um leve desconforto. A palavra grega usada para espinho se refere a uma estaca, uma seta afiada de madeira, usada para empalar alguém. Então, seja lá o que fosse esse espinho, Paulo se sentia empalado e imobilizado por ele. Paulo relata seus repetidos rogos a Deus para que o livrasse daquilo. Claramente, o que quer que fosse, aquilo que lhe trazia uma agonia implacável. A maioria de nós, ao sofrer, se pergunta o porquê, mas Paulo não perguntou o porquê. Ele parecia entender exatamente a razão pela qual o espinho na carne lhe fora dado e de onde, ou mais precisamente, de quem vinha. Paulo havia recebido um passeio guiado pelo paraíso, o lugar no qual Deus habita. Obter um vislumbre antecipado do paraíso é o tipo de experiência que poderia fazer a cabeça de alguém inchar de orgulho espiritual. Então, para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Quando Paulo olhava para o espinho, via a mão de Deus operando em sua vida, protegendo-o de se valer de sua incrível experiência espiritual para se vangloriar. Mais claramente, isso não era tudo o que Paulo via no espinho. Ele também descreveu o espinho em sua carne como um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Satanás atormentava Paulo com a tentação de ressentir
com Deus por permitir que o espinho perfurasse sua vida já repleta de dor. Ele atormentava Paulo com a tentação de culpar Deus e encher-se de ressentimento. Mas para Paulo estava claro que Satanás não tinha o controle definitivo do espinho. Deus, em seu poder soberano, estava trabalhando e usando aquilo que Satanás intentara para o mal, para seu próprio bom propósito. Paulo entendia que Deus intentara usar o espinho para um propósito santificador em sua vida. Mas ele ainda implorou para que o espinho fosse removido, para que a dor cessasse. E eu compreendo isso. Mesmo quando conseguimos ver que Deus está usando as feridas em nossas vidas para realizar algo bom em nós, ainda desejamos que a dor cesse. Paulo rogou que Deus a removesse. Depois rogou de novo. Então, ele ouviu o próprio Jesus falar-lhe: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza." 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A resposta de Jesus à reta, rigorosa e repetida oração de Paulo não foi remover o espinho, mas em vez disso, prover-lhe graça suficiente para capacitá-lo a viver com o espinho. Paulo haveria de experimentar o poder divino, não na remoção do espinho, mas em sua redenção. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Escreveu Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Evidentemente, essa promessa do poder de Cristo, o mesmo poder que capacitou Jesus a suportar a cruz, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vindo repousar em Paulo, transformou sua perspectiva acerca do espinho, que continuaria a ser uma realidade em sua vida dia após dia. Essa nova perspectiva o capacitou a dizer: "Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte." 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Contentamento no deserto. Contentamento agora, numa terra em que espinhos produzem dor. Isso lhe parece possível? Parece possível você estar contente, ainda que suas circunstâncias não mudem? Parece impossível você estar aberta a receber o poder divino que transformará a forma como você pensa acerca dos lugares desolados de sua vida? Minha amiga, se você está fraca, exausta do trabalho, esgotada pelo excesso de crítica, cansado das demandas e dos desapontamentos constantes, se você chegou ao fim de si mesma, se você foi esvaziada de suas ilusões de ser forte, você está apenas no lugar exato para ser preenchida com a bondade de Deus. Finalmente você pode ser cheia, você está plenamente dependente. Há espaço para o poder de Cristo repousar em você, de tal modo que lhe dará força para estar contente, mesmo enquanto está vivendo uma vida no deserto deste mundo. Quando sou fraco, então é que sou forte. Essa era a realidade que moldava a vida de Paulo. Mas com efeito, a vida de Paulo estava apenas sendo conformada ao padrão da vida de Cristo. Jesus, o artesão que fez o mundo, entrou no deserto deste mundo em fraqueza, como um embrião no ventre de sua mãe. Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Isaías capítulo 53, versículo 3. Jesus foi insultado. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? João capítulo 1, 46. Jesus experimentou dificuldades. As raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Lucas capítulo 9, versículo 58. Jesus enfrentou perseguições. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam. Mateus capítulo 26, versículo 67. Jesus experimentou calamidades. Herodes deu ordens e decapitou a João no cárcere. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco
para um lugar deserto à parte. Mateus capítulo 14, de 10 a 13. Perceba, Jesus não apenas entrou no deserto deste mundo, o deserto deste mundo entrou nele. Jesus tinha um espinho na carne, muitos espinhos perfurando sua tenra carne. E se Jesus experimentou um espinho na carne e nós dissemos ser nossos desejos, que nossas vidas se conformem a dele, sejam unidas a ele, por que ficamos tão surpresos e até mesmo ressentidos quando sentimos a dor de um espinho em nossa carne, quando experimentamos as agonias de uma vida vivida num mundo de deserto? As pessoas estão tão sedentas por experiências sobrenaturais, milagres de cura, visões e sonhos, uma palavra pessoalmente vinda de Deus. Eis aqui a experiência sobrenatural que Deus prometeu, o poder de Cristo, descendo para repousar em você, para enchê-la, a fim de que você possa confiar nele quando lhe suceder a pior coisa que você possa imaginar, a fim de que você possa estar contente, genuinamente, se não perfeitamente, ainda que ele não preencha seu lugar desolado do modo como você desejaria, pelo menos não por enquanto.